Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre termoquímica. O objetivo dessa aula é compreendermos o conceito de calor e suas unidades de medida, classificar os processos físicos e químicos como endotérmico ou exotérmicos, relacionar o estado energético de um sistema com alotropia e mudança de estado físico. Até o final do século XIV, a maioria da população inglesa vivia no campo, da agricultura de subsistência. Entretanto, diversas modificações econômicas e sociais alteraram esse quadro a partir do século XVI, aumentando o movimento de migração dos camponeses para os centros urbanos em busca de trabalho. Entre essas modificações, podemos citar a transformação das terras cultiváveis em pastagens para ovelhas pelos grandes proprietários que comercializavam a lã para a crescente e lucrativa atividade de produção de tecidos. A migração camponesa gerou um excesso de mão de obra que se tornou barata, permitindo a expansão das manufaturas e proporcionando o acúmulo de capital por parte dos proprietários destas manufaturas, a chamada burguesia emergente. O contínuo crescimento da produção das cidades fez com que o consumo de bens também aumentasse, tornando-se necessário produzir mais em menor tempo, além do desenvolvimento de meios de transporte mais rápidos e eficientes para levar os produtos ao seu destino. As máquinas aumentam a produtividade. Para uma máquina funcionar, é necessário fornecer-lhe energia. Transformações físicas e químicas podem produzir grande quantidade de energia na forma de calor. O calor liberado nessas transformações podem ser convertidos em outras formas de energia e aproveitado para mover máquinas. A ideia que embasa esse conceito é a conversão de calor em energia mecânica e, para ser colocado em prática de forma eficiente, exigiu desenvolvimento científico e tecnológico. As máquinas a vapor já eram utilizadas na mineração desde o século XVI, mas para que fossem empregadas na produção industrial, foi necessária uma série de aperfeiçoamentos realizados durante a primeira fase da Revolução Industrial. Assim, muitos produtos puderam ser industrializados e diversas invenções surgiram, favorecendo o avanço da tecnologia. A mecanização do trabalho trouxe muitas melhorias para a produção de bens. Contudo, o trabalho nas fábricas criou problemas para os operários. Com o aumento da produção, os produtos foram barateados, os donos de fábricas enriqueceram, os operários, entretanto, ganhavam pouco e muitos trabalhavam entre 12 e 16 horas por dia. Homens, mulheres e até crianças trabalhavam nas fábricas. Essa situação é diferente da atual? E que atitudes podem ser tomadas pelos trabalhadores para garantir seus direitos? Em sua opinião, o que poderia ser feito para minimizar os impactos ambientais envolvidos atualmente na produção de energia? Essa seria uma boa discussão. O funcionamento da máquina a vapor, que marcou importantes transformações no modo de produção durante a Revolução Industrial, baseia-se na transferência de calor. Esse mesmo fenômeno pode ser observado em diversos processos do nosso cotidiano, como no cozimento dos alimentos ou no aquecimento da água do banho. Os assuntos abordados a seguir devem ajudá-lo a entender qual é o objeto de estudo da termoquímica e o quanto ela está presente no nosso dia a dia. Imagine dois corpos, A e B, em diferentes temperaturas. Temperatura A e B, sendo a temperatura A maior que a temperatura B. Se esses corpos forem colocados em contato, ocorrerá transferência de energia de A para B. Essa energia em trânsito é chamada de calor e sempre é transferida espontaneamente do corpo mais quente
para o corpo mais frio, cessando quando ambos atingem o equilíbrio térmico, ou seja, quando suas temperaturas se igualam. Por isso, para manter uma máquina térmica em funcionamento, como as máquinas a vapor, é preciso que haja uma diferença de temperatura entre a fonte quente, o vapor, e a fonte fria, água líquida, por exemplo. Caso contrário, a máquina entra em equilíbrio térmico e não produz mais trabalho. No sistema internacional, a unidade de quantidade de calor é o Joule, em homenagem ao físico britânico James Joule, que nasceu em 1818 e morreu em 1889. Entretanto, também é comum o uso de caloria, representada pela sigla Cal, que apresenta a seguinte relação com o Joule: uma caloria equivale a 4,184 joules. Na maioria das vezes, as transformações físicas ou químicas são acompanhadas de transferência de calor. Em processos como a fusão do gelo, ocorre a transferência de calor das vizinhanças para dentro do sistema. Por isso são chamados processos endotérmicos. Absorve calor. Em reações de combustão, como a que ocorre com o gás de cozinha no queimador do fogão, calor é transferido do sistema para as vizinhanças. Fenômenos com essa característica são denominados processos exotérmicos. Liberam calor. O estado físico das substâncias é determinado pela intensidade das interações intermoleculares que unem suas partículas. Para que uma substância no estado sólido passe para o estado líquido, é necessário que ela absorva energia. Já para que uma substância passe do estado gasoso para o estado líquido, ela deve liberar energia. A quantidade de energia envolvida nesses processos está diretamente relacionada à intensidade das interações intermoleculares existentes em cada substância. Esse esquema representa 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Quanto menor a organização das moléculas, menor é a intensidade das interações intermoleculares. Para que ocorra mudança no estado físico da matéria, é necessário que haja liberação ou absorção de energia. O sólido, ele é mais organizado do que o líquido, que é mais organizado do que o gasoso. O funcionamento de uma máquina a vapor. Nesse tipo de máquina a vapor, o resfriamento do vapor ocorre fora do cilindro, em um dispositivo chamado condensador. Isso aumenta a eficiência da máquina. Ainda assim, no esquema é possível perceber que o calor gerado também é transferido para a vizinhanças da máquina, ou seja, nem todo o calor é aproveitado para aquecer a água. Isso compromete a eficiência da máquina, pois parte do carvão acaba sendo consumida para aquecer o ambiente e não para produzir trabalho na máquina. Desde a sua invenção, diversas melhorias tecnológicas foram aplicadas às máquinas a vapor para aumentar sua eficiência e poupar combustível. Isso estimulou o desenvolvimento científico nessa área. Contudo, a eficiência de uma máquina não está relacionada apenas à quantidade de combustível consumido. Está ligada também à emissão de poluentes. A queima de combustíveis, como o carvão empregado nas máquinas a vapor, produz dióxido de carbono, CO2, entre outros poluentes, o que justifica o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis. Alótropos de carbono. O diamante e a grafite são substâncias formadas apenas por átomos de carbono. Mas por que elas são tão diferentes? Para a formação de grafite na natureza, as condições de pressão e de temperatura necessárias são muito mais brandas
do que para a formação do diamante, que exige muita compressão e muito calor. A transformação de 1 mol de grafite em diamante, substância mais energética e menos estável que grafite, absorve 1,9 kJ de energia. Essas condições estão presentes somente a uma profundidade de cerca de 150 km no interior do manto terrestre. A energia absorvida pela grafite para dar origem ao diamante faz com que essas substâncias apresentem estruturas diferentes, mesmo sendo ambas formadas unicamente por carbono. Esse fenômeno, em que o mesmo elemento químico forma uma substância diferente, é denominado alotropia. A representação do arranjo cristalino do diamante, A, e do grafite, B, duas variedades alotrópicas do carbono de decorrência natural. Perceba que, apesar de serem formados por átomos de carbono, apresentam estruturas distintas. Outro par de alótropos bem conhecido é o gás oxigênio e o gás ozônio. Gás oxigênio, a molécula O2, e gás ozônio, molécula O3. O oxigênio é formado por moléculas diatômicas bastante estáveis e está presente em abundância no planeta. Em condições ambiente, trata-se de um gás incolor e inodoro do qual a grande maioria dos seres vivos depende diretamente para a sobrevivência. Em solução aquosa, também é essencial para a maior parte da vida aquática. Um gás incolor é um gás que não tem cor. Um gás inodoro é um gás que não tem cheiro. Já o gás ozônio é um gás azul, com odor bem característico. Na natureza, seu processo de formação envolve a reação entre as moléculas diatômicas e átomos isolados de oxigênio, resultantes da quebra de moléculas de oxigênio pela radiação ultravioleta. Essa mesma radiação, advinda do Sol, mas em um comprimento de onda ligeiramente diferente, é responsável pela quebra do ozônio, regenerando o oxigênio. Essa reação de conversão do ozônio em oxigênio é uma reação exotérmica. Quando a radiação solar ultravioleta com energia suficiente é absorvida por moléculas de gás oxigênio, ocorre a quebra da molécula e geração de átomos de oxigênios isolados. Este, por sua vez, reagem com outras moléculas de O2, dando origem ao O3. O ciclo de formação e decomposição constante do ozônio ocorre em uma região elevada da atmosfera, a estratosfera, e resulta na formação da camada de ozônio, que absorve a radiação ultravioleta solar, protegendo assim a superfície terrestre de seus efeitos danosos. Apesar de sua extrema importância para a proteção da vida na Terra, o gás ozônio é tóxico e perigoso para a saúde humana quando em regiões mais baixas da atmosfera. Os gráficos a seguir mostram a concentração de ozônio em função da altitude e sua relação com a temperatura. Observa-se que a temperatura da estratosfera, em geral, maior que nas camadas mais altas da troposfera. Isso se deve, em grande parte, à liberação de calor pela reação exotérmica de conversão do ozônio em oxigênio. A parte mais alta da estratosfera é mais quente devido à convecção dos gases atmosféricos aquecidos. Convecção é o movimento ascendente ou descendente da matéria em um fluido. Temos aqui o exemplo de convecção da água quente, que aquece, sobe por uma diferença menor de densidade. Quando ela resfria, ela desce por uma diferença maior de densidade. Então, a isso chamamos de convecção.
Essa foi nossa aula de introdução à termoquímica. Um molde abraços. Até mais.